Olá, marombeiros confinados, eu sou Leandro Ost e hoje temos dois atletas nessa previsão super tradicional do YouTube Maromba brasileiro, Adi Choopan e também o William Bundonak, que é o cara que a gente vai começar aqui falando. O William Bundonak tem 1,70 m, 38 anos, a mesma idade deste narrador que vos fala, e ele é um atleta de Gana que vive na Holanda. William Bundonak não tem pontos fracos, ele está sempre entre os atletas mais secos de todos os palcos que ele participa, e na verdade quase sempre ele é o atleta mais condicionado que está lá. E apesar dele não ter uma das linhas mais estéticas de todas, ele é um cara que trabalha bastante duro e está sempre entre as primeiras colocações. Eu até escrevi aqui, em 2019 ele ficou em segundo lugar no Arnold Classic, ele ficou em primeiro lugar no Arnold Classic Austrália e ele foi segundo do Mr. Olympia, ou seja, o cara tá sempre entre os melhores mesmo. E esse ano, 2020, ele já é o campeão do atual Arnold Classic. Então em Ohio, ano passado ele ficou em segundo, esse ano ele já venceu. No Olympia, ano passado ele ficou em segundo. E o que será que pode acontecer? William Bundonak é um atleta super marrentaço, não leva desaforo para casa e os problemas de shape que ele tem já foram vastamente comentados aqui no nosso canal. A estrutura do Bonak ela é meio quadrada, mas isso tudo que eu tô falando são coisas que ele não pode mudar, foi Deus que deu para ele. A estrutura é meio quadradona, então deixa ele sem aquele aspecto de V-taper, que é aquele shape em formato de V, que é uma coisa tão almejada, tão desejada no mundo do bodybuilding. Uma outra coisa que ele tem também é que como a dorsal dele nasce muito embaixo, acaba dando um pouco de aspecto de shape meio achatado. E para colaborar com esse aspecto de dorsal muito baixa, segundo o Sardinha, nosso grande amigo e mestre do quebra-nozes, William Bundonak, ele tem um glúteo muito grande e que acaba destruindo completamente a estética do shape dele. Mas apesar dos óbvios defeitos estruturais que ele tem e que ele não vai poder mudar, ele é o típico caso de bodybuilder mesmo, aquele cara que constrói o shape da melhor forma. Deus deu um limão na mão do Bonak e ele fez uma salada de fruta. Ele é um dos maiores atletas da última década, sem dúvida nenhuma, e eu chego a compará-lo com os maiores atletas da década de 90, se você for falar apenas na questão de definição muscular e densidade e for procurar representantes consistentes no esporte mundial na última década, com certeza você vai ter que falar sobre Bonak, querendo ou não, gostando do shape dele ou não. Sem dúvida, um dos atletas mais perigosos do esporte atualmente, apesar da estética não o favorecer muito, e é um cara que a gente tem sempre que ter muita atenção, porque como ele é muito consistente, tá sempre no shape, e ele já tá no auge do shape dele há muito tempo, não tem mais onde acrescentar massa muscular, senão a linha dele vai ficar mais esquisita ainda, é o tipo de cara que se o atleta que é para vencer tá meio fora, tá meio descondicionado, veio meio off, comeu uma lasanha no backstage, o Bonak pode seguramente vencer. R$ 1 por cápsula, praticamente são R$ 121 aqui, ó. Tadala Fela, 120 cápsulas, o original, cupom OST10, R$ 59, frete grátis para cada um destes 3 refis de whey integral médica no site da Trainers. Compare os preços do seu site habitual com o site da Trainers. O link tá aqui na descrição do vídeo. Frete grátis para esse combo de whey, hein? E entrando no palco do Vancouver Pro 2019, nós temos o atleta iraniano, o descendente dos persas. Ele é Adi Choopan, ele tá com 33 anos, acredite se quiser, tem 1,69 m e Adi Choopan apareceu pro mundo do bodybuilding profissional, especialmente em 2017. Naquele ano ele já tinha vaga para o Olímpia, só que os caras do Irã não têm visto para entrar na América, eles têm lá uma briga diplomática muito grande e ele não conseguiu entrar, apesar de já ter essa vaga. De qualquer forma, ele teve a oportunidade de competir contra o campeão da categoria 212 libras naquele mesmo ano. E em 2017, Flex Lewis venceu seu 6º título Olímpia da categoria 212 e foi para o Asia Grand Prix enfrentar Adi Choopan. Ele fazia acho que 2 semanas que ele tinha vencido, ele chegou um pouco off e o Adi Choopan estava preparadíssimo para aquele momento e foi uma das decisões mais controversas do
bodybuilding dos últimos anos, porque eu mesmo fiz essa revisão, diversos outros canais, youtubers maromba e etc. não concordaram com essa decisão da vitória de Flex Lewis em off, do lado de Adi Chopin, que estava especialmente no shape naquele dia. Dessa vez foi quando Adi Chopin realmente entrou para o mundo, daí todo mundo começou a falar nele e ele ficou realmente conhecido. Por quê? Antes disso, a gente só via fotografias dele e ele participando de competições sem grandes estrelas do esporte. A gente sempre quis ver ele do lado dos maiores e naquela ocasião isso aconteceu. Em 2018 isso aconteceu de novo, ele tinha a vaga, mas não pôde entrar em solo americano. E em 2019 parece que o evento deu uma grande ajuda ali, a sorte dele mudou, ele entrou em solo americano, competiu no Olímpia e pegou a honrosa terceira colocação. Nessa ocasião, que é o que a gente está vendo aqui nessa fotografia de duplo bíceps de frente, ele perdeu para o Brandon Curry 50 Cent, primeiro colocado e atual Mr. Olímpia, e na sequência o William Bundona, que ficou na segunda colocação, cara que a gente acabou de comentar. Aqui a gente vai fazer uma breve análise do shape dele, que é bem diferente do William Bonac, apesar deles terem praticamente a mesma altura. Aqui a gente vê a coxa muito agressiva, fortíssima, super desenhada, fibrada, uma linha de cintura que melhorou muito. Antigamente o Adi Chopin ele vinha com um pouco de palumboísmo, as transições de pose eram muito ruins, a barriga dilatava mesmo com força. Ele tem uma excelente dorsal, peitoral bem chapado, muita fibra, e apesar dessa pose aqui estar muito bonita, de bíceps, antebraço e tudo, ele não tem um grande braço. Eu acredito que hoje é a pior parte do corpo dele, é o conjunto de deltoide, bíceps, tríceps e antebraço. E a gente já vai dar uma olhada em outros ângulos. Aqui, como o desenho é um desenho bonito, ele tem um ventre muscular bastante redondo, bem bonitão, então acaba dando um aspecto melhor. Mas nessa pose mesmo a gente já vê que o antebraço não acompanha tanto. Essa pose muito boa dele também, um abdômen bem formado, a fibra no peitoral, oblíquo super bom, e aqui a gente já começa a ver que o deltoide dele anda um pouco inflamado já há algum tempo, não fibra praticamente nada, é meio que uma peça só. Nas poses de costas isso fica muito mais evidente, né? Fica meio que uma carne empelotada aqui. A gente vê um excelente condicionamento aqui, ó, na parte posterior da coxa, muito bom mesmo. Coxa do cara é excelente, ele tem muito volume de dorsal, bom detalhamento. Ele não estava tão seco aqui quanto ele estava no Vancouver Pro, que foi a competição que a gente estava assistindo agora dele posando. Foi por isso que eu coloquei aquela, na minha opinião, é a vez que ele entrou com o melhor shape da carreira, foi no Vancouver Pro de 2019. Aqui a gente nota também que o braço até que acompanha um pouco, mas já se nota que precisava um pouco mais de volume. O antebraço então nem se fala. Nessas poses de most muscular que acaba ficando mais evidente ainda, ó, parece que o deltoide ainda tá cheio e aí a hora que chega aqui, ó, bíceps, tríceps, antebraço, o shape muda completamente, nem parece que é do mesmo atleta. Nessa pose, mais uma vez, na expansão de dorsal, aqui fica uma emboleira só, bíceps, tríceps, deltoide, fica praticamente só uma coisa, e é a única parte do corpo do Adi Chopin que eu digo que poderia dar uma boa evoluída. Ele que trabalha com Honey Rainbow. Esse carequinha que a gente tá vendo aqui, Honey Rainbow, é coach de Phil Heath, 7 vezes Mr. Olímpia da categoria Open, era coach de Jeremias Bom Dia também, 4 vezes categoria Men's Physique, o maior Men's Physique de todos os tempos, Olímpia. E esse cara aqui não dá ponto sem nó, cara. Ele é um dos maiores treinadores de todos os tempos e ele tá apostando no Adi Chopin já faz alguns anos e eles têm feito grande progresso e um excelente trabalho. Por isso, acredito firmemente que Adi Chopin pode surpreender mais uma vez e estar talvez até entre os 3 melhores, quem sabe até vencendo o William Bundona, que é o cara que ele perdeu a segunda posição no Mr. Olímpia de 2019. É isso, meus amigos marombeiros confinados. Não se esqueça de deixar aquele like bem gostoso aí pra nós. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Fiquem com a gente, até o próximo.